A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Em Tito, capítulo 1, vamos finalizar este capítulo. Tito, capítulo 1, do verso 13 até o verso 16. O tema desse ano da nossa igreja qual é? Ixi, a coisa tá feia, hein? Vamos relembrar um pouquinho. O tema da nossa igreja esse ano qual é? Buscando a excelência. Tem um quadro do tamanho do Newton lá no fundo, né? Buscando a excelência. Hoje nós vamos ver como buscar a excelência na palavra. Como buscar a excelência na palavra. Um cristão sadio na fé tem a palavra de Deus como seu alimento. Um cristão sadio na fé tem a palavra de Deus como seu alimento. Tito, capítulo 1, do verso 13 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: "Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra." Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque já tivemos o privilégio de louvar e adorar ao Seu nome. Que agora o Senhor nos dê sabedoria para podermos compreender essa porção da Tua palavra. Abra as nossas mentes e os nossos corações para o Teu ensino nessa noite. E que eu não vá além daquilo que a Tua própria palavra ensina. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Paulo, aqui ele começa a exortar um Tito em como ele deveria proceder, tanto na sua vida cristã, como ele também deveria proceder no ensino da sã doutrina para os crentes ali da ilha de Creta. Um pouquinho antes do versículo 5 em diante, versículo 6 até o versículo 12, versículo 10, ele vai falar um pouquinho das qualificações que um líder deveria ter. Que tipo de líder ele deveria procurar para colocar ali naquelas igrejas, para ajudá-lo no desenvolvimento do ministério. Agora Paulo, a partir desse verso, ele começa a fazer algumas assertações para Tito, mostrando: olha, você quando for ensinar, você deve ter cuidado ao ensinar. Se você estiver percebendo algumas coisas, corrige. E corrige para que esses crentes sejam sadios na fé. Para que eles tenham realmente uma vida cristã pura. Eles não se contaminem com coisas impuras. Nós temos que tomar cuidado como cristãos em como estamos caminhando. Muitas vezes nós estamos caminhando, mas caminhando de uma forma que estamos nos contaminando com as coisas deste mundo. O que Paulo está colocando, olha, cuidado. O caminhar cristão não é caminhar de qualquer maneira. Tem que ter algum jeito certo. A vida cristã não é feita da minha forma, é feita da forma que Deus expressa em sua palavra. E é isso que Paulo exorta Tito, para que ele faça essa coisa. Faça esse ensino para aqueles crentes. E hoje nós também vivemos dias assim, não é? Pessoas muitas vezes vivendo uma vida cristã do jeito que ele quer. Eu acho que isso está certo e tá bom, tá pronto, final. Se a Bíblia está dizendo o contrário, não importa. Não quero nem saber de Bíblia. Para mim,
o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Se eu não estou afetando ninguém, é eu com Deus. Nós hoje vivemos um cristianismo também superficial. Um cristianismo onde a palavra do Senhor não é mais regra de fé e prática para um cristão. Um cristão que creu em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele não pode ter um outro livro que não seja a Bíblia como sua regra de fé e prática. Ah, mas tem tantos livros cristãos? Tem. E nós devemos lê-los. É importante também. Mas aqueles livros não são tão importantes como a palavra do Senhor. Nós devemos basear a nossa vida cristã naquilo que Deus deixou explícito em sua palavra. E hoje nós queremos caminhar, parece que longe, afastado disso aqui. E nós vemos tantas aberrações no meio evangélico. Esse tempo atrás eu estava assistindo um vídeo na internet lá. O rapaz lá, uma pessoa lá ia ser ungida lá não lembro pra quê. Ele tá o danado lá, ajoelhado. Tem uns 5 assim em volta dele. Uns tachos desse tamanho de azeite, de óleo, sei lá o que era. Aquele cara acho que começou a passar mal, de tanto óleo que derramou naquela cabeça ali. Rapaz, se tinha uma pessoa ungida, aquilo ali foi ungido assim para o resto da vida, da eternidade, né? E não sei até quando. Vai ter óleo assim lá adiante. Aquilo ali para tomar um banho, rapaz, deve ter... Gastou muito detergente, gasolina, sei lá mais o que, para tirar a quantidade de óleo que tinha na cabeça daquele camarada. Não, porque agora eu tô ungidão. Um olhinho só, não, um jarrão, 10 litros de azeite, sei lá o que. Deturpando aquilo que Deus ensina em sua palavra. Mas é isso que muitos cristãos estão procurando. Eles querem ter uma vida cristã onde eles não são incomodados. Querem ter uma vida cristã onde que não mexe naquele lugarzinho que o incomoda. Se queremos ter vida cristã de excelência, nós devemos buscar excelência nesta palavra. A palavra de Deus. Que de outra forma jamais conseguiremos ter excelência como cristãos. Por isso, nessa noite queremos ter algumas atitudes aqui realmente demonstra como nós podemos buscar a excelência como cristão. Nós celebramos hoje a ceia do Senhor. O maior sacrifício que um homem poderia fazer por outro foi feito por Cristo naquela cruz. Era para nós termos pago o preço do nosso pecado, mas Cristo pagou em nosso lugar. Ele tomou o lugar de castigo que era meu e que era seu. Por isso nós não temos desculpas para querer viver uma vida cristã medíocre. Uma vida cristã que realmente não honra o sacrifício que Cristo fez naquela cruz do Calvário. Primeira atitude que nós devemos ter para buscar a excelência na palavra é se ocupar com o seu estudo. Verso 13 e verso 14 diz assim: tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Paulo começa dizendo a Tito que ele deveria ter cuidado com aquilo que era ensinado na igreja. Paulo, olha, cuidado. Algumas coisas que são ensinadas são desnecessárias. Não precisa você ficar se preocupando com lendas, com historinhas do ensino. É palavra de Deus. É palavra de Deus. Não precisa ficar se preocupando se homens estão colocando mandamentos que a Bíblia não ensina. Tira isso fora. Mostra a verdade. Para que essas pessoas sejam pessoas sadias na fé. Agora, como eu posso saber o que que a palavra de Deus pede, o que é a verdade de Deus, se eu não estudá-la? Há possibilidade? Não há. Quantos aqui pegam um celular aí, sei lá o quê? Alguns já começam, parece que já nasceu com um dom, né? Começa a mexer ali. Mas se não tem alguma coisa que nós não sabemos, o que nós fazemos? Manual. Vamos lá, pesquisar como que funciona esse danadinho aqui, né? Na conferência fiel de jovens agora, em junho,
Estava querendo assistir as conferências lá na tela, né? Eu tinha visto que a minha filha Beatriz um dia tinha colocado lá, puf, jogou lá na tela do YouTube, pra TV. Ela falou, que legal, né? Fazer a mesma coisa, né? E tá eu e a Silvia se matando ali. E se mata, né? Aí chega a Júlia, é simples, só fazer isso aqui, ó. Tá lá. Eu olhei assim pra Silvia olhou pra mim, assim, nós tá feio, né? Logo eu, que mexo com informática, né? Gosto desse negócio, não saber fazer um negocinho assim. São os nossos filhos. Eles aprendem pesquisando, verificando como funciona. Essa deve ser a nossa atitude também como cristãos. Como que funciona a vida cristã? O que eu devo fazer para que tenha uma vida cristã que Deus se agrade? É buscando na palavra, é olhando o que Deus está dizendo. Nós devemos ter cuidado com aquilo que é ensinado para nós de doutrinas. E como tem coisas erradas sendo ensinadas hoje. E pessoas ouvindo e dando ouvido e seguindo. A gente escuta algumas coisas e fala assim, não é possível que tenha alguém que dá crédito a isso. Mas tem. Mas tem. Não precisa, tem tanto exemplo aí que vocês sabem. Mas pessoas querem ouvir aquilo que agrada a eles. Não querem ouvir aquilo que vai produzir uma fé sadia, uma fé que tem uma boa saúde, uma fé que não é deturpada, uma fé que é firmada no alicerce firme, que é a palavra de Deus. E toda a vontade de Deus para a vida do homem está expressa aqui em sua palavra. Você não precisa orar pedindo, Senhor, qual que é a sua vontade para mim? Estuda a Bíblia. Leia. Busque. Que você vai compreender qual seja a vontade de Deus para a sua vida. Efésios 4,14 diz, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Pessoas estão seguindo falsos mestres, porque não estudam o que a Bíblia ensina. Quando nós estudamos o que a Bíblia ensina, nós vamos prestar atenção. Assim, será que isso aí realmente é verdade? Nós vamos fazer como aqueles cristãos de Bereia, que era ensinado alguma coisa, eles iam lá nas Escrituras, pesquisavam, verificavam se aquilo que estava sendo ensinado era verdade. Hoje muitas pessoas falam em qualquer coisa, isso aí para mim é verdade. E acabou, ponto final. Não querem saber o que a Bíblia ensina. Devemos realmente ouvir, estudar a palavra do Senhor. Ter um tempo de estudo sistemático. Se você acha que vir aqui de domingo à noite, ouvir o pastor Jorge, ou eu falando da palavra do Senhor, ensinando você, é suficiente, você está enganado. É como você alimentar seu filho uma vez por semana, com 1 grão de arroz. É suficiente, filho, já comeu demais, se vira. Mas estou com fome. Não, já te deu 1 grão de arroz. Isso, grão de arroz, tem que te sustentar a semana inteira. Você faz isso? Você faz isso? Quem se alimenta com 1 grão de arroz por semana? 1 grão de arroz, tá? Não é 1 grão só mesmo. Quem faz isso? Se eu fizer isso, sei lá o que acontece comigo. Para sustentar esse corpinho aqui dá trabalho. Não pode comer nem a mais para não engordar muito, nem a menos para emagrecer. É trabalhoso o negócio. Né? Mas muitas vezes nós fazemos o quê? Nos contentamos com um grãozinho de arroz de domingo à noite. É suficiente para a minha vida como cristãos? Não é. É migalhas. É nada. Se nós queremos ter uma vida cristã sadia, se nós não queremos ser levados por qualquer vento de doutrina, nós devemos estudar a palavra do Senhor, fazer um estudo sistemático dela, ler o que ela está querendo dizer. Mas eu não entendo alguma coisa, pergunte. Temos líderes totalmente capacitados aqui nessa igreja para lhe explicar as Escrituras, explicar aquilo que você não está entendendo. Como nós podemos querer ter uma vida de excelência se nós não estudamos o nosso manual? Se nós não estudamos aquilo que mostra como que deve ser o nosso proceder como cristãos?
Nós temos realmente buscado, ocupado o nosso tempo no estudo da palavra? Ah, mas não tenho tempo. Trabalho o dia inteiro. Pode trabalhar o dia inteiro, provavelmente vai sair umas 6, 7 horas da noite. Alguns saem até às 10. Quem sai às 10 da noite entra mais tarde. Então, o período que você está em casa, meia horinha, meu camarada, você lê 1, 2 capítulos da Bíblia sossegado, sem fazer esforço nenhum. Não precisa nem fazer treinamento de leitura dinâmica. Você lê, você aprende e você põe em prática. Temos que nos ocupar realmente com o estudo da palavra. Segunda atitude que devemos ter para buscar a excelência na prática da palavra é se ocupar com sua prática. Verso 15 vai dizer: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Temos que tomar um pouco de cuidado com esse verso, né? Se a gente pegar essa primeira parte aqui, tirar ele totalmente do contexto, nós vamos criar um belo pretexto para nós. Todas as coisas são puras para os... Oba! Ó. Posso fazer o quê? Qualquer coisa, porque tudo que eu fizer é o quê? É o que a Bíblia está dizendo, não é verdade? Não é o que a Bíblia está dizendo? Não é o que a Bíblia está dizendo? Será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? E como um cristão, já que eu sou puro, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, então tudo que eu fizer se torna o quê? Não é o que a Bíblia diz? Está vendo como a gente pode cair em enganos? Cair em artimanhas? Quando nós pegamos um textinho, uma frase pequenininha, tiramos ela totalmente do seu contexto, nós criamos um pretexto para as nossas vidas, muitas vezes desregradas. Será que Paulo realmente estava querendo dizer isso a Tito? Olha, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, vocês são puros, vocês são santos. Bagunça a vida, meu camarada. Não é isso que Paulo está dizendo. Verso 12, Paulo vai dizer assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Aí ele complementa no comecinho do verso 13: tal testemunho é exato. Paulo está fazendo uma afirmação. Olha, o que estão dizendo sobre os cretenses, né? Que eles são o quê? Sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso aí que estão dizendo dos cretenses, isso é verdadeiro. Isso é correto. É verdade isso. E ele continua a sua explanação no texto. E chega a essa parte de todas as coisas são puras para os puros. Mas para compreendermos bem o que Paulo está dizendo, abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo. Volta só um pouquinho aí. 1 Timóteo, algumas páginas. Capítulo 4, do verso 1 até o verso 5. Paulo está dando algumas instruções para Timóteo, que é a mesma instrução que ele está dando aqui para Tito. Olha o que Paulo diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo está dizendo, olha, com a questão de alimentação, cretenses, ventres, o quê? Preguiçosos. Pregando abstinência de alimentos. Olha, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Paulo está dizendo, olha, isso aí é ensino o quê? Incorreto. Essas coisas que estão dizendo que são impuras, com relação à alimentação, para aqueles que são puros, isso aí não se torna o quê? Impuro. É isso que Paulo está dizendo para Tito, está ensinando a Tito. É dessa forma que você deve instruir.
Como um cristão, um alimento não deve nos causar problemas. O judeu, nas suas leis cerimoniais, ele não podia comer carne de alguns animais. Né? O mais conhecido é o porco. Né? Todo animal que tinha o casco fendido, para o judeu era considerado um animal impuro, e ele não comia dessa carne. É isso que Paulo está dizendo. Olha, como cristãos agora, não há problema se eu comer o quê? Carne de porco. Porque isso, pela oração e pela palavra, é o quê? Santificado. Ele se torna puro para o cristão. Paulo não está querendo dizer aqui que tudo que eu fizer, por eu ser um cristão, vai se tornar puro. Paulo não está querendo dizer aqui que se você adulterar, que se você fumar, que se você beber, se você viver uma vida de pecado, você pode fazer isso, porque tudo que você fizer como pecado está purificado, porque você é puro. Não é isso que Paulo está querendo dizer, porque se ele estivesse dizendo isso, ele estaria se contradizendo. Porque lá em 1 Coríntios, tanto no versículo, capítulo 6, versículo 12, 1 Coríntios 10, 23, e 1 Coríntios 10, 31, ele vai dizer, olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, nenhumas convêm, mas nem todas edificam. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para se eu peco, Deus está sendo glorificado. Então todas as coisas puras aqui não envolvem pecado. Envolve uma vida de prática. Envolve uma vida que eu tenha consciência daquilo que eu devo fazer. Se eu sou puro, eu devo viver também como um puro. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na NVI, ao invés de conformar com esse século, não se amoldem ao padrão deste mundo. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele fica bem mais claro. Olha, vocês não devem viver como as pessoas do mundo vivem. Isso é vida cristã prática. É o que eu devo fazer, é o meu procedimento. Se eu sou um cristão, eu devo viver como um cristão. Se eu sou um cristão, eu não posso viver como alguém que o do mundo. Porque agora eu sou puro, eu fui purificado pelo sangue de Cristo. O sangue que hoje nós relembramos aqui, que foi derramado naquela cruz do Calvário por mim e por você. Ele me fez santo, totalmente santo. Ele perdoou os nossos pecados, passado, presente e futuro. Como nós podemos, então, querer viver uma vida cristã que vai contrária àquilo que Deus ensina? Como queremos poder viver uma vida cristã somente de fachada? Aqui eu sou um cristão, lá fora é outra coisa, lá é minha vida. Isso não pode existir na nossa mente, isso não pode ter parte no que nós somos. Nós devemos ser diferentes. Vida cristã não é só conhecer essa palavra. Para conhecê-la, eu preciso estudar. Vida cristã não é só ter esse conhecimento, mas vida cristã é praticar o que Deus ensina. Isso é vida cristã. Como nós somos falhos muitas vezes, não é? Como para nós ser cristão é só estar sentado nesse banco, levantando, orando a Deus, dando o nosso dízimo, tomando a ceia, participando dos cultos. Isso não é ser cristão. Isso é só fazer o que um cristão faz. Ser um cristão é fazer o que Deus pede em sua palavra. É obedecê-lo cegamente. É obedecê-lo sem restrições. Isso é ser um cristão. É pôr em prática realmente o que Deus instruiu. Toda a vontade de Deus para a nossa vida como cristão está aqui nesta palavra. E devemos praticá-la. Devemos colocá-la realmente como algo essencial nas nossas vidas. Como nós temos, então, agido em relação à prática de vida cristã? As pessoas aí fora olhem para nós e falam, esse camarada é diferente. Esse camarada realmente é um cristão. Porque o que ele faz, nunca vi ninguém fazer. Ou eles olham para nós e falam assim,
Se você é crente, então eu sou mais que ele. Porque não tenho a atitude que esse camarada tem. A minha vida é bem melhor do que a dele. Como as pessoas do mundo estão nos olhando? Estamos realmente levando uma vida cristã de pureza espiritual? Estamos moldando o nosso caráter ao caráter de Cristo? Estamos colocando em prática aquilo que nós temos aprendido da palavra do Senhor? Faça essa reflexão. Terceira atitude que devemos ter para buscar a excelência está no verso 16, é se ocupar com a sua divulgação. No tocante a Deus, diz assim o verso 16, no tocante a Deus professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quando estudamos e praticamos a palavra do Senhor, nós vamos ter um desejo ardente de transmitir desse evangelho transformador para aqueles que ainda não ouviram. Todos nós conhecemos alguém que ainda não ouviu falar sobre Cristo. Todos nós conhecemos alguém que ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todos nós conhecemos alguém que ainda não se arrependeu dos seus pecados e que deve se arrepender de seus pecados para que possa obter salvação. Quando nós estudamos a palavra, quando nós colocamos ela em prática, nós vamos ter o desejo também de alcançar essas pessoas que ainda não ouviram, alcançar essas pessoas que ainda necessitam ter os seus pecados perdoados por Jesus Cristo. Nós vamos ter o desejo ardente de realmente de olhar essas pessoas, se compadecer delas e querer que elas tenham uma transformação de vida tal como nós tivemos. Paulo faz uma advertência muito grande nesse verso. Que não adianta só nós conhecermos, não adianta só nós praticarmos a nossa fé, mas nós devemos também colocá-la, divulgá-la, nós devemos também levá-la às outras. Se eu não faço isso, eu estou me tornando reprovado. Deus nos deixou neste mundo com um único objetivo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Atos 1,8 diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, com o objetivo de nos dar capacidade de sermos testemunhas da transformação que Cristo fez em nossas vidas. Isso é divulgar o Evangelho. Isso é falar daquele que tem poder para dar vida, daquele que tem poder para nos tirar de um poço de lama e perdição, da condenação da morte eterna e nos colocar sobre a rocha, firmados em Cristo, transformando um pecador numa pessoa santa, transformando um morto num vivo. É isso que Cristo faz e é isso que nós devemos divulgar. É isso que nós devemos realmente levar àqueles que não conhecem. Tem uma frase que diz que por causa de pregação que diz: venha como está para Jesus. Muitos pensam que devem continuar como estão, sem se importar com a transformação interior decorrente da conversão e com a transformação exterior, que é o reflexo da ocorrida anteriormente. Mas você deve estar, mas Newton, não sei falar, né? Sou igual a Moisés, né? Minha língua trava, tem vergonha. Nós devemos nos ocupar com o estudo da palavra, devemos nos ocupar também com o quê? A prática é uma boa ferramenta para você ser um testemunho. Muitas vezes pessoas não vão nos ouvir falar de Cristo, mas vão ver nossas atitudes. Dessa forma também você está divulgando o evangelho que transforma. Dessa forma também você vai estar fazendo conhecido aquele que pode transformar vidas. Acho que todos nós já tivemos algumas experiências de chegar e falar: mas por que você faz isso? Por que você é diferente dos outros? Qual foi a sua resposta? É que meu pai ensinou eu diferente.
Ou a sua resposta é: não, porque Cristo me transformou. Porque Cristo me transformou. Nós devemos realmente ser um outdoor, ser um cartaz bem grandão da transformação que Cristo fez em nossas vidas. Sermos divulgadores realmente da transformação que Cristo pode fazer na vida daquele que ainda não o conheceu. Como eu disse, vida cristã não é só conhecimento. Vida cristã é prática. Divulgar o Evangelho é uma ordem deixada a todos nós. Não é opção, é ordem. Cristo não está pedindo para nós: se você quiser, vai lá e fala de Cristo. Cristo está dizendo: vá lá e proclame de Cristo. Divulgue o Evangelho. Falem de quem pode transformar vidas. Falem de quem pode tirar o pecado da sua vida. Nós não devemos negligenciar esse fato. Nós não podemos negligenciar que não podemos ficar sem falar do amor de Cristo para aqueles que ainda não ouviram. Uma vida cristã de excelência, que busca excelência realmente na palavra, vai obedecê-la também na sua divulgação. Vai cumprir o ID de Cristo. Vai fazer aquilo que Cristo pede que nós façamos. Como nós então temos agido como cristãos? Temos realmente estudado a sua palavra? Temos realmente colocado ela em prática? Temos divulgado o Evangelho? Ou nós estamos sendo um cristão agente secreto? Ninguém sabe quem eu sou, né? Um super-herói, né? Coloca sua máscara, aquele herói saiu da frente de todos. Opa, ninguém sabe quem eu sou. Chega aqui na igreja, coloca sua máscara de cristão. Aqui na igreja, cristão, todo mundo conhece. Mas sai lá fora, tira sua máscara de cristão. Quem que é essa pessoa? Não sei. Não sei. Quem nós estamos realmente sendo? Estamos realmente vivendo aquilo que Deus pede que nós façamos? Estamos estudando realmente a palavra com o intuito de compreender o que Deus quer para as nossas vidas? Estamos colocando em prática aquilo que temos aprendido? Estamos divulgando, falando de Cristo àqueles que ainda não ouviram? Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Nada além disso. Nada além disso. Se você não está fazendo isso, não perca tempo. Um cristão sadio na fé, ele se alimenta da palavra. E ao se alimentar da palavra, ele vai praticá-la. E ao se alimentar da palavra, ele vai falar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós pedimos o seu auxílio através do teu Santo Espírito para que nós possamos realmente buscar a excelência em tua palavra. Buscar excelência realmente ao estudar a tua palavra. Buscar excelência realmente em colocá-la em prática. Buscar excelência realmente em divulgá-la, em transmitir a tua palavra àqueles que ainda não ouviram. Nos capacite, Senhor. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas nós temos plena convicção que o teu Santo Espírito nos capacita para que isso seja realizado. Que possamos realmente, durante o decorrer de nossa vida cristã, enquanto neste mundo, procurar viver de acordo com o que o Senhor pede, viver de acordo com o Senhor ensina. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.